Olha, pessoal, vamos falar ainda sobre o presidente Lula. Hoje ele também comentou, aliás, ontem houve um encontro, do presidente Lula com Davi Alcolumbre, presidente do Senado, alguns senadores. A ministra Gleisi Hoffmann até tuitou há pouco, falando sobre a importância, de azeitar a relação com o Congresso. E o presidente falou sobre os desafios que vai enfrentar daqui para frente. Veja aí. Quando cheguei pela terceira vez à presidência, a sensação que tive foi a de uma pessoa que volta para casa depois de muito tempo. Em vez da casa, só encontra ruínas. Foi a mesma sensação de um trabalhador rural que volta ao campo para plantar e só encontra a terra arrasada. O Brasil era uma casa em ruínas, uma terra arrasada. Em apenas 2 anos de muito trabalho, nós arrumamos a casa. Refizemos os alicerces, erguemos de novo as paredes. Aramos a terra, semeamos, regamos com carinho, estamos colhendo os resultados. O Brasil está de novo entre as 10 maiores economias do mundo. Mais de 24 milhões de pessoas ficaram livres da fome. É o equivalente a um estádio de futebol lotado, saindo do mapa da fome. Um estádio com o jogo do Corinthians, é bom dizer. O desemprego é o menor dos últimos 12 anos. A pobreza e extrema pobreza caíram aos menores níveis da história. Inventamos do imposto de renda quem ganha até 2 salários mínimos. Enviamos ao Congresso Nacional projeto de lei inventando do imposto de renda quem ganha até R$5.000. O novo PAC é o maior programa de infraestrutura que o país já viu, com mais de 20 mil obras em andamento, de rodovias, portos, aeroportos e ferrovias, e maternidades, escolas, creches e centros esportivos. Com a nova indústria Brasil, a produção industrial voltou a crescer depois de anos de estagnação, gerando milhares de empregos. O investimento em inovação na indústria é o maior dos últimos 30 anos. Aprovamos também, com apoio do Congresso, a reforma tributária, uma reforma mais justa, aguardada há mais de 40 anos. Isso é investir no futuro. E esse balanço feito pelo presidente, Reinaldo? Veja, é claro que ele faz um balanço favorável à própria obra. Agora, e sempre aos inconformados, que o Lula fez o arcabouço fiscal. Ele não é o suficiente. Sim, ele tem instrumentos para ser corrigido. O Lula levou adiante a reforma tributária. A reforma tributária, desde que eu era criança, Dom Diego, eu já vou fazer 34, em agosto. Agosto? 34 anos. Se fala em reforma tributária. Eu nem tinha barba ainda, se fala em reforma tributária. Olha que minha barba já era grande com 14 anos. Ele fez. Houve efetivamente a retomada dos programas sociais que tinham sido destruídos, exceção feita ao Bolsa Família, que o Bolsonaro fez. Aliás, destruiu o cadastro no esforço eleitoreiro, começaram a se multiplicar as famílias de uma pessoa só, não tomando nem cuidado com o programa. Ele, de fato, destruiu os programas sociais. E aí, quando eu vejo no tal editorial a que eu me referi, que saiu no Globo, dizendo, não, é meio assim, a velharia de sempre. Não, velharia de sempre, para quem vai ter a casa, do Minha Casa Minha Vida, não é. Para quem vai ter o remédio, não é a velharia de sempre. Como velharia de sempre? Que diabo de velharia de sempre é essa? Um governo não precisa botar ovo todo dia. Precisa manter alguns programas que servem. Houve, de novo, uma redução da pobreza importante. O menor desemprego da história está aí, não serve para nada. O país voltou a crescer. Mas olha, a inflação explodiu por causa da gastança. É uma tese indemonstrável. É uma tese indemonstrável. É curioso, porque nunca ninguém escreveu assim. E aí o Lula pegou e tal, e isso gerou inflação. O que é que gerou inflação? Ele não aumentou, por exemplo, o valor do Bolsa Família. Ele ficou com o Bolsa Família como o Bolsa Família tinha. Ele ficou com o BPC como o BPC estava.
o que ele fez agora foi, sim, mudou a regra de reajuste do salário mínimo, por exemplo. Para menos, hein? Para menos. Tem custo de popularidade aí, né? Porque, enfim, precisava controlar gastos. Aí você fala, não, tem que controlar gastos, então nunca se diz também onde. O Tarcísio andou acenando, numa conversa no mercado financeiro, que ele vai cortar, que é preciso corte de saúde, educação, diz que é preciso um plano Milei no Brasil. Nós já falamos disso aqui. Não, isso o Lula não vai fazer, isso não será o Lula fazer, né? Mas eu acho que a avaliação que tem o presidente, né, eu considero incompatível com a qualidade do seu governo. Agora, se a avaliação é essa, né? Essas coisas vão sendo medidas por institutos, vão sendo construídas também, desde as datas de divulgação de levantamentos até forma de fazer questionamento. Ninguém é inocente nessa história e a vida é assim mesmo, a política é assim mesmo, e ninguém nunca vai conseguir disciplinar isso, é do jogo. Agora, eu acho que a avaliação não é compatível com a qualidade do governo, como eu achava, e achava o Paul Krugman, que a avaliação que se tinha do governo Biden não era compatível com a qualidade do governo. Saiu uma vez uma matéria de 15 páginas na Economist, falando assim, a economia americana nunca foi tão forte. E, no entanto, a média dos americanos acha que está uma porcaria, né? E o Trump tende a ser eleito, como foi eleito, para fazer essa maravilha que está fazendo aí, não é? Uma eleição lá, que eles têm isso, né? Eleição para a corte de Wisconsin, serviu como uma espécie de avaliação do governo Trump. Ele perdeu, né? Não sei se começa a haver descontentamento, né? Já tem mais gente não gostando do que gostando do governo, mas ele conseguiu convencer os americanos de que estava uma porcaria. Nós vivemos uma circunstância política, está aí, Supremo punindo golpistas, os golpistas conseguindo sobreviver, digamos, na esfera da propaganda política, né? Confundindo governo com decisão do Supremo, né? E nem sempre também aqueles que reportam essas coisas estão dotados exatamente de lucidez e dos valores da democracia e da Constituição. Está tudo muito confuso. Então, o Lula tem uma avaliação ruim, né? E é preciso que ele tente ajustar o discurso também, até para mostrar direito o que fez e para ver como reage. Que boas medidas do governo muitas vezes são capturadas pela extrema-direita e transformadas em coisas ruins, isso não tem dúvida. Que o governo não conseguiu, por exemplo, isenção do imposto de renda, até 5 mil. Não conseguiu capitalizar isso direito, até agora, né? O crédito consignado. Começou uma conversa aí, inclusive de influências da economia, que seria uma tragédia, né? E aí se juntaram alguns de esquerda também contra, aí virou uma salada. Está difícil, mas acho que é possível, né, o governo ser mais claro na sua comunicação. Não estou dizendo que é só um problema de comunicação, mas sim, em grande parte, né? E um entendimento mais fluido com o Congresso, né? Até porque lembra o Ciro Nogueira na tal palestra, né? O Ciro Nogueira na tal palestra disse, bateu no peito, assim, deixa com a gente que o Lula, a perna do Lula a gente quebra, nós lá no Congresso. Então, precisa ver como é que o presidente vai cuidar disso, né?